E o João vai fazer o preparo da noite de hoje. Boa noite, meus amigos. O preparo de hoje é o capítulo 27 do livro Vida Feliz, que tem como autor espiritual a Joana de Ângeles e psicografia do Divaldo Pereira Franco. O capítulo que nos cabe comentário hoje é o capítulo 47, que diz assim: acompanha a marcha dos acontecimentos sem sofreguidão. A tua ansiedade ou o teu receio não alterarão o curso das horas. Aguarda o que há de suceder sem que te imponhas sofrimento desde a véspera. O que pensas que acontecerá, talvez se dê, não porém da forma como aguardas. Porquanto a vida obedece a um plano de incessantes mudanças e transformações. Desse modo, espera com harmonia íntima, afastando do teu programa a agitação e o medo. Esperar com harmonia íntima. Quão difícil é essa conquista desse estado de harmonia íntima? É de fácil observação que o campo mental ele é suscetível a muitas influências do meio externo, e que se nós não nos disciplinamos, ficamos sujeitas às mais diversas influências, desde uma leitura, desde uma escolha de uma programação de uma televisão, desde a escolha de nossos hábitos de maneira geral. Quando nós percebemos, nosso campo mental ele vai assimilando aquilo tudo, e nós que deveríamos comandar, passamos a ser um produto de um campo mental muitas vezes destreinado, não disciplinado. Mas a gente tem os recursos necessários para esse enfrentamento. Nós podemos, a partir de agora, a partir de todos esses momentos, buscar essa reforma, essa harmonia íntima que Joana nos fala aqui nessa página. São hábitos saudáveis, são hábitos que geram esse movimento interno em nosso próprio benefício, em benefício dos nossos companheiros. Que possamos meditar um pouco mais sobre as nossas condutas, as nossas maneiras de agir, para que o bem que nós queremos que seja realizado fora, primeiro se realize dentro. Boa palestra a todos. Jesus, amoroso mestre, amigo, consolador, que nos acolhe amorosamente nesta noite de hoje, envolvendo os nossos corações em muita paz, pedimos a Ti e a nossa mentora, veneranda Joana de Ângeles, que com seu carinho, a sua inspiração, envolva carinhosamente o nosso amigo querido, Marcelo Uchoa, nos estudos que ele nos preparou para a noite de hoje. Graças a Deus. Boa noite, muita paz a todos. Minha avó dizia que depois das 18 horas, depois da Ave Maria já é noite, né? Então, boa noite, porque parece tarde, né? É uma alegria estarmos aqui. A gente tem um desafio na tarde, noite de hoje, conversar sobre um item do Evangelho segundo o Espiritismo que nós já havíamos conversado numa outra oportunidade. Porque a Iraci deu um tema para a gente, que é o final de um capítulo, é o capítulo 20. Os Trabalhadores da Última Hora, e é um capítulo dedicado exclusivamente a um personalité, exclusivamente para os espíritas, para aqueles de nós que nos propusemos, sob o enlevo da doutrina espírita, nos movimentarmos no bem. Então esse capítulo ele é muito importante, ele é para nós. E nós fizemos algumas anotações, só que por
por gulodice, a gente resolveu pegar o capítulo 20 todo e trabalhar ele, tá certo? Que são os obreiros da última hora. A Iraci pediu para eu falar, para nós conversarmos sobre os obreiros da última hora. E os obreiros do Senhor, que é como está escrito no título. Mas o capítulo 20 a gente resolveu fazer apontamento sobre todos eles. E na tarde e noite de hoje, nós vamos falar sobre uma máxima também muito conhecida no meio espírita: os últimos serão os primeiros. Até na nossa vida de relação, a gente escuta muito falar sobre isso, e esse tema também está inserido no mesmo capítulo 20. Como nós trabalhamos todo o capítulo 20 na reunião passada, a Jana até falou assim: o Marcelo, ele me pega e eu pego ele. Porque ele diz assim: não, é até 10h30, é até 10h30, e aí ela precisa ir para Jacarepaguá, tadinha, né? Aí a gente precisa se movimentar para São Gonçalo, e a Regina sempre reclama: Marcelo, olha a pontualidade. Então hoje nós teremos um exercício duplo, que é versar sobre o tema numa dinâmica diferente e, ao mesmo tempo, respeitar o horário da instituição. Como disciplina própria, nós trouxemos algumas observações que vão muito além das observações primeiras que nós apontamos anteriormente. Então, como diz a Iraci, quem não estava na vez anterior, como é? Rasgue-se, porque a gente vai passar por... chegaremos todos andrajosos do mundo espiritual, né? De tanto que a gente vai se rasgando, né? Porque são muitas as oportunidades. Mas a ideia aqui é que a gente estabeleça um conjunto de outras reflexões sobre o mesmo capítulo. Porque senão, isso aí eu já ouvi, isso eu já ouvi. Muito embora nós acreditamos muito fortemente que falar sobre a mesma coisa várias vezes é dinamizar um processo pedagógico, tá certo? Aqueles de nós que nos propusemos o tempo inteiro a assistir uma palestra espírita, e aí eu digo isso sem nenhuma pretensão, porque sou aluno e aprendiz como vocês. Essa posição aqui em que eu me encontro não me coloca de maneira nenhuma num quesito diferenciado em relação a ninguém. Tá certo? A única diferença é que a gente estudou, eu fiz alguns apontamentos e nós estamos aqui conversando sobre esses apontamentos. Mas eu acredito muito que aqueles de nós que nos movimentamos assim, a gente vai, assiste uma palestra, mas isso eu já ouvi, mas isso eu já ouvi, mas isso... Buscando ineditismo, o ineditismo não está naquilo que a gente ouve, está na nossa conduta em relação àquilo que buscamos depreender. Então não temos nenhuma pretensão de trazer desafios novos, conteúdos novos. O envelope por sobre o qual nós vamos buscar trabalhar essas informações, esse envelope é um envelope novo, mas a informação, ela existe há pelo menos 2000 anos, considerando que a doutrina espírita é o cristianismo redivivo. Nessa observação dos últimos serão os primeiros, uma das primeiras observações que o parágrafo traz sobre essas questões é o detalhe de que todos de nós que nos propusemos ao labor, ao trabalho, à execução de qualquer coisa, mesmo trabalhando na hora 1/10, e aí a gente falou sobre isso da vez passada, né? Das 12 horas de trabalho, o trabalhador da última hora é aquele que trabalha na hora 1/10, considerando que o trabalho termina com 12 horas, o expediente nosso aqui é de 8, né? Mas no Evangelho eles são mais rigorosos, né? A consolidação das leis do trabalho aqui é diferente, tá certo? São 12 horas de trabalho. Mas na hora 1/10, que seria a última hora, esse trabalhador da última hora, na qual no capítulo 20 coloca o espírita ou os espíritas como fazendo parte, o que ele precisa para trabalhar na vinha do Senhor, além da predisposição, ele precisa de capacitação própria. Nesse primeiro parágrafo, o que a gente depreende lendo, se lê rapidinho não consegue perceber não, mas se lê com algum pouco mais de atenção, a gente vai encontrar o seguinte: laborioso, apenas lhe faltava o labor. O que significa isso? Essa pessoa
já reunia um conjunto de habilidades para o trabalho. Então, para ficar fácil, a gente gosta de dar um exemplo. Vamos imaginar que o trabalho seja um trabalho de eletricista. Então, eu vou e faço um curso de eletricidade básica e com uma pessoa que tem mais experiência do que eu posso, então, me movimentar. Porque senão eu viro só um puxador de fio, tá certo? Então, eu preciso me capacitar. Qualquer coisa na vida, a gente precisa se capacitar. No livro Qualidade na Prática Mediúnica, que na década de 90 ficou muito em voga esse assunto, acho até que um pouco antes, né? Qualidade total, tudo a gente falava em qualidade total e tudo mais. Então, esse livro que trata sobre a qualidade na prática mediúnica, e no domingo a gente vai conversar um pouco também sobre esses quesitos de qualidade no exercício da mediunidade, o livro pega uma frase de Goethe, ou de Goethe, aportuguesando, né? Ele pega uma frase de Goethe e diz o seguinte: não pode haver nada pior do que uma pessoa municiada de boa vontade, mas sem saber o que faz. E Divaldo, quando fala sobre esse assunto, ele vai mais longe. Ele diz assim: é preferível você se servir de uma pessoa de má vontade, mas que sabe o que está fazendo, do que o contrário. Isso significa dizer que a vontade precisa ser boa. Isto é, ela precisa ser canalizada. Se eu me predisponho a ajudar na cozinha, porque para tudo na vida eu preciso de técnica, eu preciso de regramento para executar uma determinada atividade. A predisposição não significa a disposição em si mesma, porque o exercício, ele precisa sofrer um processo de adestramento, de qualificação, de capacitação. No colégio militar eu aprendi que, dependendo da forma como você socorre uma pessoa, você pode provocar uma legião. Então, nós precisamos nos capacitar. Quando a gente lê aqui no Evangelho, laborioso, apenas lhe faltava o labor, a gente começa a perceber que existe um conjunto de pré-requisitos para esse labor. Ele era laborioso. Quando a gente lê o livro Allan Kardec, de Gilles von Tuyl e Francisco Thyssen, na verdade são 3 livros, porque é uma obra em 3 volumes. No primeiro volume, se não me falha a memória, na segunda terça parte do livro, a gente vai encontrar Kardec recebendo um convite aos 53 anos de idade, depois de 30 anos de magistério. Quer dizer, ele se capacitou. Teve toda uma trajetória, não caiu de paraquedas ali. Depois de 30 anos de magistério, vamos entender que essa pessoa, Hippolyte Léon Denisard Rivard, na qual a gente chama de Allan Kardec, porque ele era uma personalidade da época. Então ele não quis colocar o nome dele nas obras para que a comunidade europeia não fosse influenciada pelo seu peso acadêmico, porque ele possuía um peso acadêmico muito grande. Falava e escrevia em vários idiomas. Existem algumas pessoas que confundiam, até Kardec foi médico, porque ele tinha uma noção de anatomia e fisiologia humana incomum para alguns da época. Aos 18 anos de idade, Kardec escreve uma obra. Aos 18 anos de idade, ele escreve uma obra de aritmética. Mas esse fato, esse feito dele, já seria por si só muito grande. Mas o valor didático da obra é assim. Ele, aos 18, escreve um livro de aritmética, ensinando às mães como ensinar a aritmética para os seus filhos. Com 25 anos de idade, Kardec escreve para o parlamento francês, estimulando regras na política pública da educação de sua época. Esse era o homem. Aos 53 anos de idade, recebe um convite do senhor Fortier. Olha, a gente se reúne aqui e nós então fazemos perguntas para mesas e as mesas respondem. Mas isso é impossível, porque mesas não têm cérebros para pensar, nem nervos para sentir. Era um cientista de sua época. Mas se o efeito é inteligente, a causa há de ser inteligente.
E foi com esse mote, com esse princípio, que ele então participa de reuniões mediúnicas de sua época e começa a depreender no fenômeno que chamava a atenção das pessoas o motivo pelo qual as respostas eram dadas. Porque eram respostas inteligentes. E respostas inteligentes não poderiam vir de uma mesa inerte. Ele descobre então que há algo por detrás daquilo. Mas Kardec não cai de paraquedas. Ele tem uma vida acadêmica e de professor. Estuda em Verdun, na Suíça, num instituto que tem como mentor Johann Henrique Pestalozzi. Tinha aulas de botânica, ajudava outros educandos, dando aula para aqueles educandos, que era uma dinâmica que Pestalozzi utilizava, que foi, por sua vez, discípulo de Rousseau. Portanto, são personalidades que escreveram a história da pedagogia ocidental como a conhecemos hoje. Foi dessa água que Hippolyte Léon Denis Rivaio bebeu. Então, quando a gente lê aqui, laborioso, apenas lhe faltava o labor, tem toda uma árvore B+, aqui, de explosões de ideias e de percepções. É uma frase simples, mas laborioso, isto é, capacitado para o labor, para o trabalho. Aquele trabalho em existindo, o trabalhador da última hora precisa então se capacitar. É isso que o parágrafo, é isso que essa frase quer dizer para a gente. Aí eu resolvi pegar no Livro dos Espíritos, na terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata sobre a lei do trabalho. Porque laborioso, trabalhador, ele só precisava do trabalho. Bom, mas vamos entender como é que é essa questão do trabalho à luz da doutrina espírita, tá certo? E aí a gente já encontra na questão 674 do Livro dos Espíritos a seguinte pergunta de Kardec, e esse livro, assim como o Evangelho, todos são traduções de Guilhom Ribeiro, do francês para a língua portuguesa. A necessidade do trabalho é lei da natureza? Porque toda a terceira, quarta parte do Livro dos Espíritos, toda ela, são as leis que, na verdade, derivaram o aprofundamento de questões que estão muito bem exaradas no Evangelho segundo o Espiritismo, cujo capítulo 20 a gente está trabalhando. Então, eles estão todos interligados. Na lei do trabalho, Kardec pergunta, a necessidade do trabalho é lei da natureza? Resposta: o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. O trabalho é uma necessidade. Nossa, será que é isso mesmo? A gente estava, né, Clóvis, falando, a pessoa acorda 4 horas da manhã para ir trabalhar. Eu não tenho necessidade de levantar da cama às 4 horas da manhã para ir trabalhar, não. Como é que é isso, né? Bom, e eles continuam. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Então, antigamente não tinha smartphone, hoje tem. Quem acaba amealhando necessidades que são necessidades fora das conquistas do espírito, traz para si um volume de quesitos que não necessariamente estão na sua proposta reencarnatória. Ligando a tecla SAP para isso, a gente às vezes trabalha para conquistar coisas que não estão na razão direta da nossa necessidade espiritual. Tá certo? Mas aí Kardec não ficou muito satisfeito com isso não. Perguntou assim, por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Olha a resposta. Não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então aquele filho, aquela filha, aquela pessoa que está se preparando para um concurso, ou aquele rapaz que está estudando, está na universidade, está na escola, está lendo, que está produzindo algo de útil. A utilidade aqui, ela tem... o exame da utilidade tem uma casca de banana nesse assunto.
Porque a utilidade, do ponto de vista do exame na doutrina espírita, ela está alinhada com o nosso objetivo encarnatório. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual é o objetivo da encarnação? Ligando a tecla SAP é assim, para que a gente está aqui? O objetivo da encarnação é fazer com que nós cheguemos à perfeição. Então, se eu compro um smartphone e eu fico 3/4 partes do meu tempo no WhatsApp e fico do restante no Facebook, no Twitter, é uma utilidade ruim. Porque a palavra utilidade, que a gente, quando ela é ruim, a gente chama de futilidade, ela em si mesma, ela pode depender da observação, na perspectiva do observador. Para aquela pessoa, aquilo é útil ficar daquele jeito. Consumir o tempo dela daquele jeito. Mas quais os seus princípios? Quais os seus valores éticos? No que ela acredita? Então, todo aquele movimento alinhado com o princípio representa, então, uma espécie de propulsão. Então eu entendi que o meu objetivo de vida agora é estudar. A utilidade que eu vou dar para esse celular é para pesquisa, é para entrar em grupos no Twitter para eu receber informações acadêmicas, porque existe isso, tá certo? Lá no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, há alguns anos, nós fizemos um seminário, eu e minha esposa Regina, sobre tecnologia da informação. E era curioso, porque na época, 18% de todos os doutores e pós-doutores da IBM vinham da Índia. Vieram da Índia, que é considerado um país em desenvolvimento, um país pobre. O IDH de lá é baixíssimo. E eu já trabalhei com muitos indianos. Falam fluentemente mais de 4 idiomas. E muitos de nós, com um aparelho eletrônico altamente sofisticado, a gente se permite uma utilização medíocre do recurso. Gastando e consumindo o nosso tempo, porque não tem Ctrl+Z no tempo, tá certo? Se você digita um texto lá e você erra, você tem como voltar, né? Que é o famoso Ctrl+Z. Mas para tempo não tem Ctrl+Z. Tempo perdido, ninguém se banha 2 vezes na mesma água. Então ela passou. Quando eu faço o exercício de entender quais são os meus objetivos, isso tem tudo a ver com utilidade das coisas. Como é que eu utilizo as coisas? Porque se eu utilizo na razão direta, se eu as utilizo na razão direta do meu objetivo de vida, aí sim eu estou no plumo da utilidade divina. Agora, se o meu objetivo de vida é mundano, eu utilizo, aquilo tem utilidade, mas é uma utilidade mundana. Então a utilidade nesse aspecto, ela é um substantivo, ela não é uma qualidade. Qual é o tipo de viés que você dá para aquela utilização? É isso que vai determinar se aquilo é benéfico ou não para você. O elemento em si mesmo, ele é neutro. Mas, então, por isso mesmo, o livro dos Espíritos diz: toda ocupação útil é trabalho. Essa utilidade está na razão direta dos princípios divinos por sobre os quais nós deveríamos estar inseridos. Sem trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Aqui é um momento em que o Livro dos Espíritos faz uma associação muito interessante entre trabalho e desenvolvimento da inteligência. Isso significa dizer que quando nós buscamos, a pessoa pode estar num coletivo, num processo de meditação, estar trabalhando, pensando, refletindo, orando, está em movimento. Na verdade, o pulo do gato para esse assunto é assim, olha, ela está orquestrando os próprios pensamentos. Para ficar fácil de entender, nós entramos num ônibus e aí de repente a gente sente que aquele ambiente não está muito bom. E nós nos deixamos absorver pelo ambiente.
pessoas irritadiças, né? Pessoas de forma deseducada. Hoje é muito comum a gente entrar num ônibus e quando entra uma pessoa com mais idade, ou uma mulher grávida, aí um homem zarrão está lá sentado e de repente ele olha para aquilo ali e fecha o olho, fingindo que está dormindo, né? Aí faz assim, fecha o olho. Princípios básicos de dignidade a gente não se permite ter, e a gente observa isso no dia a dia. Não precisa ser espírita para ceder o lugar para uma pessoa que está nessas condições. Aliás, a nossa é uma lei federal que permite assento preferencial. Ele não é exclusivo. Você pode sentar ali, mas em existindo pessoas naquelas condições, você tem a obrigação de ceder o espaço. E aí a gente entra num ônibus assim, ou num trem, ou num metrô, num coletivo, não importa, tá certo? Ou até mesmo quando a gente vai estacionar o carro no shopping, tem aquela vaga azul ali, né? Que está ali dizendo que é para portador de necessidades especiais, ali está dizendo que é para idoso. Aí o rapazote desce do carro com a namorada e de deficiente não tem nada. A deficiência dele é moral, porque ele não consegue cumprir requisitos mínimos que a sociedade lhe impõe. E é nesse coan que a gente vive. Qual que é o nosso comportamento? Observar essas coisas e entrar nessa faixa? Não. É estabelecer para si um procedimento de vivência. Para ficar fácil, vamos supor que a gente faça o pagamento de uma passagem, e aí a pessoa que está fazendo o troco com a gente, ela não está bem, ou ela fala alguma coisa para a gente se irrita com aquilo, ou vai manobrar o carro e a pessoa que está ajudando a manobrar fica irritada com a gente também se irrita com a pessoa, e aí chega no ambiente de trabalho, o colega percebe e diz assim, ué, mas o que aconteceu com você? Ah, foi aquele motorista, foi aquele cobrador, foi aquele manobrista. Quer dizer, nós colocamos o nosso comportamento nas mãos dos outros. O nome disso é infantilidade emocional. A pessoa que sabe o que quer, ela pode até se ver às voltas com esse tipo de situação. Em tudo sois atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. E a tese é de Paulo de Tarso. Isso significa dizer que quem vive no mundo sofre as agruras do mundo. No mundo somente tereis aflições. A tese é de Jesus. Então é normal que a gente esteja no mundo, esteja sob o embate das agruras do mundo. O que não deveria ser normal para nós espíritas é absorvermos essas vibrações. A gente as identifica e diz, opa, vou precisar mudar meu comportamento. Por quê? Porque eu tenho um planejamento de vida pessoal, um planejamento meu, que eu pretendo ser uma pessoa melhor. Eu descobri que eu reencarnei para isso. Eleger como princípio de conduta ter uma vida melhor, ter um comportamento melhor, espiritualmente falando, não significa viver numa bolha onde as dificuldades se não nos apresentam. É o contrário. Quando eu peço a Deus oportunidade de obter, por exemplo, a paciência, Deus vai colocar na minha vida circunstâncias onde eu desenvolva a paciência. Isto é, aonde eu labore, aonde eu trabalhe. Porque o exercício da paciência é uma ocupação útil. Aí ficou fácil de entender. Ali eu estou trabalhando. Quando eu faço o exercício do desenvolvimento das minhas virtudes, eu estou me capacitando para o labor. Olha o que está escrito no Evangelho. É uma frasezinha só. Laborioso. Apenas lhe faltava o labor. Quantos de nós, eu queria tanto evangelizar na infância, ou eu queria tanto fazer palestra, ou eu queria tanto... Quando a gente se predispõe a essa ou aquela atividade, a gente precisa entender a atividade. Então, há alguns anos, nós fizemos, né, Regina, um trabalho com evangelizadores pelo Estado.
Era um trabalho onde a gente apresentava um painel, a ideia foi da Regina, a gente apresentava um painel desde o nascimento de Jesus até o instante da crucificação. E nesse momento, os evangelizadores passeavam por esse painel, lendo citações do Evangelho, que caracterizavam aquela fase, eram painéis assim, com cores, como se mostrasse as cores do arco-íris e tudo mais. Obrigado. Ao final, nós fazíamos um trabalho com esses evangelizadores. E o que a gente constatou? Que grande parte dos evangelizadores não conheciam a vida de Jesus. Não é que a gente precisa ter trecho de versículo e capítulo decorado, não é isso. Mas como é que a gente vai falar de espiritismo sem conhecer espiritismo? Por isso que eu trago o livrinho. Porque não é a opinião do Marcelo Shoa que vai aqui. A opinião é a da doutrina espírita. Colorido pode ser meu. E isso eu aprendi, inclusive, com minha mãe. Que desde criança eu observava. Ela levava uma pilha de livro. Aí ela fazia uma citação, pegava um livro, lia a citação do livro, citava a fonte e discorria sobre a citação, que não era dela. Aqui vai a mesma coisa. A citação não me pertence. O que pertence, talvez, seja um conjunto de abordagens. Isso a gente precisa ter. Quer dizer, se eu escolho essa ou aquela atividade, então eu preciso me capacitar. Lembrando, Kardec, ele teve 53 anos de vida para se capacitar, para aquele labor. Então, quando nós escolhemos a vinha do Senhor, a gente escolhe a vinha do Senhor com essas questões. E nós encontramos isso muito, mas muito facilmente no Livro dos Médiuns, sobretudo num capítulo que trata... Eu vou pular aqui por conta do tempo. Aonde a gente observa que é um fenômeno bem interessante entre os espíritas, né? Nós acreditamos em reencarnação. Aí sabe o que a gente faz? A gente bota tudo na conta da reencarnação. Tá assim porque na vida passada... Tá assim porque na vida passada, tudo a gente bota na conta da reencarnação. Mas o Evangelho, ele diz pra gente diferente. Que no exercício das nossas atividades, isto é, no labor, no trabalho, no movimento de adquirir condição própria, nesse movimento, muitos de nós produzimos sucesso e outros não. Quer dizer, parece que existem pessoas que estão fadadas o tempo inteiro ao insucesso e outras fadadas ao sucesso. Numa certa oportunidade, Divaldo Franco foi perquirido, foi indagado sobre uma teoria que alguns outros amigos religiosos nossos, eles promovem, que é a teoria da graça. Para quem não conhece, a teoria da graça é assim. Esse aqui já nasceu agraciado. Esse aqui vai nascer numa condição socioeconômica favorável, seja lá o que isso represente. Ele vai ter uma pele alva, vai ter olhos claros, vai ter cabelo bom. Eu digo pro meu filho que o meu cabelo é bom, sabe? Porque não me dá muito trabalho. Ele olha assim, pai, que isso? Isso aí é bombril, porque quando corta com a máquina, cai e usa o pedacinho, porque os adolescentes são terríveis, né? Mas não, a pessoa vai nascer com aquele cabelo liso, maravilhoso, não vai ter problema financeiro, a condição socioeconômica dele vai ser maravilhosa, ele não vai se preocupar com cartão de crédito, com conta para pagar, ele não sabe nem o que é isso. Esse é o agraciado. O restante não. O restante vai acordar 5 horas da manhã para pregar a condição lotada, vai trabalhar 12 horas por dia na CLT do Evangelho, que não são as 8 horas. Ele vai pegar uma condução lotada para voltar para casa. Quando chegar em casa, ele vai ter que fazer a própria comida, ele vai ter que fazer o dever de casa junto com o filho, ele vai dormir tarde, ele vai acordar cedo, ele vai trabalhar até sábado e quando chegar no domingo, ele tem que arrumar a casa junto com a família dele, para na semana seguinte começar tudo de novo. Teoria da graça é assim, um nasce agraciado e o outro é nesse contexto. Aí perguntaram para Divaldo o que ele achava sobre a teoria da graça, né? Aí ele respondeu assim, que ele achava uma graça, porque como é que pode uns nascerem na desgraça e outros nascerem na ventura?
Isso não tem nada a ver com o conceito de justiça e de bondade de Deus. Aí o Evangelho, segundo o Espiritismo, traz para nós uma explicação, que é um grande binômio. Causas anteriores e causas atuais das aflições. No que concerne, no que diz respeito às causas atuais das aflições, o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, diz assim para nós. Depois eu vou ler, para quem ficou curioso, depois eu vou ler o Livro dos Médiuns, tá? Para encerrar, resolvi fazer uma troca. Ele diz assim, olha, remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder do que os suportam. Isto é, a pessoa reclama da dificuldade, mas ela mesma a produziu. E ele dá alguns exemplos. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Tem até uma historinha da formiga, né, que faz a provisão do alimento, que é um conceito contábil, inclusive, né? Conceito de provisão é um conceito contábil. Você tem um IPVA para você pagar, é um exemplo. Então eu conheço pessoas que fazem isso. Todo mês ela pega 1/12 do IPVA que ela vai pagar e ela tira do próprio salário do mês e faz a provisão. Isso é um conceito que está associado à previdência. É interessante porque quando a gente estuda, a gente não fica com aquela visão assim, e eu vou me permitir a palavra, né, igrejeira no sentido de egrege, né, de reunião de fiéis. Quer dizer, todo mundo... Não, o Espiritismo é uma doutrina que liberta. Então eu posso pegar um conceito de astronomia e falar sobre o espírito, através, obviamente, de um processo de analogia. Mas aqui, quando a gente fala de imprevidência, existe um conceito contábil por trás disso aqui. Mas ele dá o livro, o Evangelho, no capítulo 5º, ele dá outros exemplos de causas atuais das aflições, isto é, situações que o homem passa e que ele mesmo planta. Então essa pessoa que não faz a provisão do IPVA, depois ela tem que pagar tudo de uma vez, ou então ela tem que pagar atrasado, aí ela não faz o cálculo da relação de receita e despesa. Isso não tem nada a ver com reencarnação, tá certo? Ah, eu estou pagando da vida passada. Não, o teu planejamento financeiro é que é ruim. Quer dizer, a gente precisa ter essa clareza na observação das nossas próprias questões. Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança? Está escrito aqui. Quantas uniões desagradáveis, né, podem resultar de cálculo de interesse ou de vaidade? Quando eu estava na faculdade, eu estava no campus, assim, no intervalo, eu gosto muito de pipoca, né? Então, Regina que sabe disso, né? Gosto muito de pipoca. Então, eu estava ali na barraquinha comprando pipoca e tinham 3 meninas muito bonitas, e as meninas, uma delas olhou para mim. Eu disse, nossa, né? Olhou para mim, que bacana. Aí os outros já também perceberam, aí fica aquela coisa assim dos rapazotes. E, de repente, as 3 meninas se aproximam daquela taquicardia, né? E agora, como é que vai ser? Quem fala com quem, né? E aí a mocinha que olhou para mim, ela foi e fez uso da palavra. Ela disse e fala assim, bem alto, estou precisando de um bobo para pagar as minhas contas. É o Diamond, né? Então, é óbvio, quando eu recebi aquilo foi um tapa, né? Um tapa vibratório, porque a gente não esperava, né? E aí eu não preciso nem dizer o desdobramento que isso deu na faculdade por 2 anos, porque nós temos uma memória assim muito viril, né? Então eles lembravam o tempo inteiro do fato. Mas o que a gente quer dizer com isso? Que muitas uniões são baseadas nesse conceito. Pessoas que se aproximam por interesse. Ah, não, eu quero um rapaz para namorar que ele tenha carro, que ele tenha casa própria, que ele tenha. E, curiosamente, são sempre questões materiais. As mais das vezes, o homem se apaixona pela mulher em cima de valores que ele não possui. Quer dizer, ele faz uma projeção. E a gente diz assim, eu me decepcionei com você.
O que é uma infantilidade emocional. Porque decepcionar-se com alguém é tornar a pessoa excepcional. Só que ninguém é excepcional. Olha que interessante. Nós somos o que somos. Nós não somos excepcionais. Então a gente faz uma projeção. É o que está escrito aqui. Causas atuais das aflições. Mas tem mais. Quantas dissensões funestas, disputas, se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade. Determinadas situações da família. Às vezes um parente fica sem falar com o outro por 20 anos, por conta de uma briga que aconteceu, e ficam os dois guardando aquele lixo atômico, né? Quantos pais são infelizes com seus filhos por não combaterem desde os princípios as más tendências? A Joana de Ângeles nos diz assim, a erva daninha a gente só nota quando ela medra. Então tem a situação ali em potencial e a gente não liga. Ah, não tem problema ele ficar até 2 horas da manhã no Facebook, quando no dia seguinte tem prova. Ah, deixa, coitado, tadinho do meu filho. É o amor sem disciplina. É o pai sem autoridade. E o Rossandro Klingen, que vai falar no Congresso do Seja Barra, ele fala bastante sobre isso. Os pais de antigamente não estavam preocupados se os seus filhos estavam amando-os. Eles estavam preocupados em transmitir valores. Hoje a gente quer que o nosso filho seja amiguinho nosso. Só que ele, antes de ser amiguinho nosso, ele precisa ser nosso filho. Isto é, nós precisamos nos revestir da nossa autoridade materna e paterna. Agora, a autoridade é o exemplo. Porque não adianta ensinar valores sobre mentira se o telefone toca e você diz assim para o meu filho, diz que eu não estou. A palavra desperta, mas é o exemplo que arrasta. Então, nesse processo na vida em família, quando se fala em educação, fala-se em autoeducação. Porque se eu quero transmitir valores para os meus rebentos, eu os transmito a mim mesmo. E isso é capacitar-se para entrar na vinha do Senhor. Isso é tornar-se laborioso. Porque quando eu falo de alguma coisa para alguém, é como diz João, pois que a boca fala do que está cheio o vosso coração. Você fala com um nível de assertividade, você acredita naquilo. Agora, se você não acredita, ou se você não vive aquilo que diz pregar, aí aquilo soa como falsidade para quem... escuta aqui, você... Então, causas atuais das aflições. Se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Essas são as situações da vida que se não se apresentam. E para a gente encerrar, eu gostaria de trazer um capítulo do Livro dos Médiuns que, em tese, não tem absolutamente nada a ver com o conceito moral, porque é do método. Mas, no item 28, Kardec faz a seguinte observação. Entre os que se convenceram por um estudo direto, podem destacar-se, dar 3 destaques. Eu vou pensar trechos dessas partes, recomendo a leitura em casa. Capítulo 3 dessa obra, Livro dos Médiuns, tá? A releitura, né? Porque de fato, e de certo, todo mundo já leu, né? Do método, capítulo 3º, item 28, parte 1ª. Os que creem pura e simplesmente nas manifestações. É aquela pessoa que vem para cá para o Seja Barra para tomar o passe. E aí ela quer que aconteça alguma coisa de diferente no passe. Então, na hora do passe, ela abre o olho, ela vê se o médium está gesticulando, ou então ela chega para um amigo que sabe ser médium, você viu minha avó e minha tia? É o sensacionalista, mas o espírito, e a pessoa tem o medo de espírito. Então, esse é o que está aqui. Os que creem pura e simplesmente nas manifestações. A pessoa gosta do fenômeno. Ela veio na casa espírita para o fenômeno. Quando ela volta, ela continua fazendo uso de alcoólico, ela continua falando da vida dos outros, ela continua adulterando, ela continua perquirindo, ela continua trazendo para ela as mesmas quinquilharias morais que ela faz questão de alimentar. Esse é o que está aqui. É o que gosta do fenômeno. E Kardec, no Livro dos Médiuns, item 28, parte 1ª, do capítulo 3º, chama-nos espíritas experimentadores. É aquele que vai ali borboleteia, se alguém fala alguma coisa para ele, ele já se incomoda, essa casa espírita eu não gosto não, vou para outra. Me falaram um negócio que eu não gostei, né? Pois muito bem, mas isso não acontece em lugar nenhum, eu estou citando aqui a esmo. Segundo,
Os que no espiritismo veem mais do que Fátima. Não. Se você está dizendo que viu minha avó, eu acredito, mas tem um desdobramento, além do fato de ver minha avó, além da gente saber que o espírito é imortal, que nós somos Wolverines, né? Que a gente não morre, tá certo? Além disso tudo, além desses, compreendem a parte filosófica, admiram a moral daí decorrente, mas não a praticam. A pessoa sabe de tudo isso. Ela lê, ela estuda, ela faz palestra, ela ouve a palestra, mas quando chega na vida de relação, ela adota uma segunda natureza. Uma natureza viciosa, viciante, uma natureza dos mesmos personagens das outras encarnações. Porque, no fundo, ela fala de bondade, mas ela não quer ser boa. Ela fala. Aquilo não fez esse salto de qualidade, não saiu daqui e veio para cá. Porque quando sai daqui e vem para cá, a pessoa não muda, não, de uma hora para outra. Na natureza, a exceção dos elétrons que pulam de uma eletrosfera para outra, nada dá saltos. Ah, eu encontrei Jesus e mudei, arrebentei com tudo. Isso é tolice. O esforço ingente continua na alma. O que faz a diferença é a escolha, é a vontade. Não, eu quero acertar. Hoje eu errei o exercício. Mas a prova toda eu vou acertar. Eu vou passar de ano. Posso não passar com 10, mas eu vou passar. Então eu vou refazer o exercício, eu vou meditar, eu vou ponderar, eu vou orar. Porque tem muita espírita acha que oração é placebo. Ah, não tem mais o que fazer? É um câncer com metástase, não tem mais, o médico condenou. Ah, ora, minha filha, ora que melhora, né? Porque no fundo a gente não acredita no poder da oração. É um placebo, mas não é. Porque é uma conexão direta com a divindade, que é soberanamente justa e boa. Deus é soberanamente justo e bom. A gente fala e não se dá conta do que é que isso representa. Assim, olha, tá difícil para mim aqui. E também não é fechar o olho, vós, sois, isso é bobagem. Porque não precisa nem fechar o olho, é que o ocidental é desconcertado. Eu super gosto, o Jorge André fez a prece dele aqui de olho aberto. Porque a gente está falando com Deus. Não precisa de ornamentação. Quem gosta de botar mãos postas, que ponha. Mas Deus não está preocupado se sua mão está posta, se você está de joelho. Ele está preocupado com a tua vontade verdadeira de conversar com Ele. Olha, Senhor, está difícil para mim. Se quiser dizer que está ruim, né, no lugar de estar ruim, olha, está ruim. Está difícil pra caramba. Daqui para lá é contigo, eu não dou mais conta não. É conversar com Deus verdadeiro, mas a gente acha que prece é placebo. E aí, para esses, Kardec diz assim, olha, insignificante ou nula é a influência que eles exercem nos caracteres. Isto é, o conhecimento espírita. As pessoas estudam, participam aqui da palestra pública, voltam para casa e fazem a mesma coisa. Insignificante ou nula. Olha, gente, isso é muito grave. Em nada alteram seus hábitos e não se privariam de um só gozo que fosse. Primeiro eu, segundo eu, depois, por último, é que sou eu também. Os outros que se arrebentem. Esses são os espíritas imperfeitos. Somos aqueles de nós que nos permitimos estar aqui num momento como esse. A gente escuta, a gente compra livro lá na livraria, a gente participa de seminário da instituição, a gente participa das atividades que a instituição promove, mas a gente não acende por dentro. E a tese é de Jesus, de que vale salvar ao mundo e perder a alma, perder-se a si mesmo. É aquele esforço ingente, é aquele impropério que a pessoa diz e você não xinga um palavrão, você engole por dentro aquilo ali. É domar as más inclinações. E por último, os que não se contentam com admirar a moral espírita, que a praticam e lhe aceitam todas as consequências. Porque muitos no mundo dizem que muitos de nós somos loucos. Mas é uma questão de princípio, de valores. O espírita perfeito não é aquele que é perfeito, é o que busca a perfeição. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz ou que empresta por domar as suas inclinações mais. E não é que ele
ele faz um esforço enorme, mas ele precisa fazer esse esforço, porque a vinha do Senhor que nos chama, a hora 1/10 disponível para nós, exige trabalhadores laboriosos, isto é, capacitados, porque falar de Jesus é viver a sua experiência, com todas as agruras, com todas as dificuldades, mas, sobretudo, com todas as delícias de ser cristão. Porque o cristão, ele vive numa faixa de frequência diferenciada, ou deve viver numa faixa de frequência. Ele deve encontrar as dificuldades do mundo e entender que aquelas dificuldades são os elementos lenitivos para as suas faltas transadas, e não ficar reclamando do que aconteceu. É o plano mental em que eles se movimentam. Então, como exercício nosso da tarde e noite de hoje, vamos reler o capítulo 3º do Método do Livro dos Médiuns, mais especificamente o item 28, e trazer como desafio pessoal. Ninguém tem nada a ver com a gente. É o nosso compromisso com Deus, uma mudança de atmosfera mental, a fim de que o nosso mundo íntimo reflita as ações que a gente se permite colocar no mundo. Muita paz.